Se você acha que enriquecer é complicado, demorado ou impossível para quem vem de baixo, é porque ainda estão te ensinando a jogar com as regras erradas. Enquanto você está lutando para economizar no supermercado, tem gente construindo riqueza do zero, e sem depender de sorte, herança ou diploma. Robert Kiyosaki não só afirma, mas mostra na prática que enriquecer nunca foi tão simples. E atenção, simples não quer dizer fácil. Simples quer dizer claro, direto e possível. Desde que você tenha a mentalidade certa-se de começar com um ato diferente e comece a agir diferente da maioria. Antes de continuar, já se inscreve aqui no canal. Isso não é só mais um vídeo, é uma virada de chave. Porque nos próximos minutos, você vai entender o que nunca te explicaram sobre ativos, renda passiva, diversificação e o segredo que separa quem luta para sobreviver de quem constrói liberdade. E a parte mais louca? Tudo isso começa com uma mudança invisível, que acontece dentro de você. O que separa quem prospera de quem só sobrevive não é sorte, salário ou sobrenome. É educação financeira. A maioria das pessoas trabalha uma vida inteira sem nunca aprender como o dinheiro realmente funciona. Sabem ganhar, mas não sabem multiplicar dinheiro, nem proteger, muito menos transformar em ativos. Crescemos ouvindo que basta economizar, pagar as contas e esperar pela aposentadoria. E é justamente esse modelo que mantém milhões de pessoas estagnadas. Enquanto isso, quem estuda sobre investimentos, renda passiva e inteligência financeira, começa a enxergar o dinheiro como ferramenta, não como fardo. Não é sobre trabalhar mais, é sobre pensar melhor. E o mais curioso, esse conhecimento está por aí, mas só os inquietos buscam. O próprio Robert Kiyosaki deixou isso claro. O problema não é a falta de dinheiro, é a falta de preparo para lidar com ele. E é por isso que quem aposta só em promoção, sorte ou herança acaba frustrado. O jogo da riqueza é jogado com estratégia, não com fé cega. Hoje, com livros acessíveis, vídeos gratuitos e até simuladores de investimento, não há mais desculpa para a ignorância financeira. É como se alguém te entregasse o mapa do tesouro, mas você preferisse continuar cavando no lugar errado. E tudo começa com uma simples decisão: aprender. Porque quando a mente muda, o bolso acompanha. E aí vem a pergunta que muda tudo. Como você pensa sobre dinheiro? Se a sua mente enxerga o dinheiro como um problema, ele vai continuar sendo um problema. Tudo começa com a forma como você pensa sobre riqueza. Frases como, dinheiro é sujo, só fica rico quem engana, ou, eu não nasci para isso, são como correntes invisíveis que te prendem num ciclo de escassez. Pessoas prósperas pensam diferente. Elas se perguntam: como posso gerar mais valor? Como posso transformar conhecimento em fonte de renda? Como posso usar o que tenho para crescer? Essa é a mentalidade de riqueza. Buscar solução onde os outros veem problema. Criar onde os outros consomem. Não é pensamento mágico. É padrão mental de ação e criação. Mente rica não é mente que espera. É mente que constrói. Quer mudar sua vida financeira? Então, mude a pergunta. Ao invés de, por que eu tô sempre no aperto? Diga, o que eu ainda não aprendi sobre educação financeira? Trocar a dúvida pela busca te coloca num novo ciclo. Um ciclo de crescimento financeiro. O que você acredita sobre dinheiro dita suas escolhas. E as escolhas, seu destino. É por isso que andar com pessoas que falam de investimentos, que compartilham estratégias, que trocam ideias sobre liberdade financeira, transforma até sua linguagem. De repente, aquilo que parecia distante se torna possível. E quando você começa a pensar diferente, você começa a enxergar o que nunca viu. Que o segredo não está no esforço, mas em aprender a construir com ativos, não com promessas. Esse é o momento em que a maioria desperta. Porque entender a diferença entre ativos e passivos é como encontrar um mapa do tesouro que estava escondido embaixo do, e passivos é como encontrar um mapa do tesouro que estava escondido embaixo do seu próprio colchão. Um ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, mês após mês. Um imóvel alugado, ações que pagam dividendos, um curso online que você criou, um canal monetizado. Já o passivo faz o oposto, tira dinheiro de você. Um carro de luxo, uma casa que só dá despesas, um celular de última geração comprado em 12 vezes. A ironia?
A maioria das pessoas se mata para comprar passivos, achando que está progredindo. O que os ricos fazem? Eles compram ativos. E quando esses ativos geram renda passiva suficiente, aí sim eles compram os passivos. E ainda por cima, com o lucro. Essa é a base da independência financeira. E o mais incrível? É simples. Não exige diploma. Exige clareza. Exige mudança de mentalidade. Sabe aquela TV de 70 polegadas que você financiou? Ela não é o problema. O problema é ter comprado ela antes de construir uma fonte de renda que a pagasse sozinha. O segredo é inverter a ordem. Primeiro, gere caixa. Depois, desfrute. E se você acha que precisa de muito para começar, espera até ver o próximo exemplo. Vamos falar da Ana. Ela tem 30 anos, não é milionária, não herdou nada, não tem empresa. Mas ela entendeu cedo uma coisa: tempo e constância valem mais do que valor inicial. Com uma mentalidade clara e um plano simples, ela decidiu guardar 500 reais por mês. Nada mirabolante, só 500 reais. Mas, ao invés de deixar na poupança, ela estudou um pouco sobre investimentos, entendeu o básico sobre juros compostos e escolheu aplicar em fundos com rendimento médio de 10% ao ano. Resultado? Em 10 anos, Ana acumulou mais de 100 mil reais. Sem loteria, sem atalhos, só com disciplina, visão de longo prazo e um pouco de educação financeira. Isso mostra que você não precisa de um salário enorme para começar. Precisa de estratégia. Precisa enxergar que 500 reais por mês, que muita gente gasta com delivery e compras por impulso, pode ser o início de um patrimônio sólido. O segredo está na decisão de plantar. E quem planta com inteligência, colhe com liberdade. Se você entende esse exemplo, já entendeu o jogo. E o próximo passo é subir de nível. Sair da zona onde só se trabalha por dinheiro e começar a explorar novas formas de gerar renda. Inclusive, tem um modelo que o próprio Robert Kiyosaki ensina e que muda completamente a forma como você enxerga o mercado de trabalho. Robert Kiyosaki ensina um conceito poderoso chamado quadrantes do fluxo de caixa. E entender isso pode ser o ponto de virada na sua vida financeira. Ele divide o mundo em 4 perfis de pessoas: os empregados, que trocam tempo por salário; os autônomos, que trabalham por conta própria, mas ainda trocam tempo por dinheiro; os empresários, que constroem sistemas que funcionam sem a presença deles; e os investidores, que fazem o dinheiro trabalhar por eles. A maioria das pessoas vive nos 2 primeiros quadrantes e acha que está seguro. Mas é nos 2 últimos que mora a liberdade financeira. A boa notícia? Com mentalidade, planejamento e ação, você pode mudar de quadrante. Quer ver um exemplo real? João era consultor autônomo, ganhava bem, mas vivia preso à agenda. Um dia, decidiu transformar seu conhecimento em um curso online. Criou um funil de vendas simples, gravou aulas, e com o tempo, aquele curso virou uma fonte de renda passiva. João deixou de ser só autônomo e se tornou empresário digital. Hoje, ele tem ativos digitais que vendem enquanto ele vive. E esse salto começou com uma decisão: parar de depender exclusivamente do próprio tempo. Você não precisa abandonar tudo agora, mas precisa começar a pensar diferente. E isso se fortalece ainda mais quando você entende o poder que pequenos hábitos consistentes têm no longo prazo. Pedro era um cara comum. Trabalhava como auxiliar administrativo, ganhava pouco e vivia dizendo que dinheiro não era para ele. Até que um dia, depois de assistir um vídeo sobre educação financeira, decidiu fazer uma coisa simples: separar 10% do que ganhava todos os meses e investir em ações. Começou com valores baixos, estudou um pouco mais, aprendeu sobre fundos imobiliários e, o mais importante, passou a andar com pessoas que falavam sobre dinheiro com naturalidade. Em 2 anos, Pedro não só tinha acumulado um bom valor, mas também havia mudado sua forma de pensar. Parou de ver o dinheiro como inimigo e passou a enxergar como ferramenta de crescimento financeiro. Esse é o poder da mentalidade. Não é sobre fazer algo grandioso de uma vez, é sobre fazer o certo, com consistência. Pedro não virou milionário da noite para o dia, mas começou a plantar sementes que antes nem sabia que existiam. E tudo isso nasceu de um pensamento: se eu continuar pensando como sempre pensei, vou continuar vivendo como sempre vivi. Quando você muda a forma como vê o dinheiro, você muda o jeito como age com ele. E o próximo passo é inevitável. Começa a investir em ativos reais,
que colocam dinheiro no bolso e constroem sua tão sonhada independência financeira. Se tem um princípio que os ricos seguem à risca, é esse: invista em ativos que pagam você, não em coisas que apenas impressionam os outros. É simples. Ativos geram renda. E quando esses ativos te pagam mais do que o seu custo de vida, você está livre. Livre de patrão, de pressão, de medo do mês seguinte. E o melhor, você não precisa começar comprando imóveis de milhões. Hoje existem fundos imobiliários acessíveis, como o HGLG11 e o KNRI11, que te permitem ser sócio de shoppings, galpões logísticos e prédios comerciais, com menos de R$100. Sim, você leu certo. Dá para começar com pouco e crescer com consistência. Esses ativos pagam rendimentos mensais, como se fossem aluguéis, direto na sua conta. Isso é renda passiva real. Agora imagina somar isso com outras fontes de renda e reinvestir todo mês. É assim que se constrói independência financeira, com inteligência, não com pressa. O segredo não é quanto você começa, mas o que você faz com o que tem. E se você acha que só os fundos imobiliários servem para isso, espera até ver como montar uma estrutura com várias pernas de sustentação pode deixar sua vida muito mais segura. Porque quando uma fonte seca, outra continua fluindo. E esse é o próximo passo. Pensa numa mesa com uma única perna. Qualquer vento derruba. Agora imagina essa mesma mesa com 5 pernas bem firmes. Essa é a lógica da diversificação financeira. Quanto mais fontes de renda você tem, mais estável é sua vida, mesmo em tempos de crise. Não dá mais para depender só do emprego formal. A estabilidade que prometeram lá atrás não existe mais. O que existe hoje é quem aprende a se proteger criando vários canais de entrada. Um curso online, um canal no YouTube, um e-book, renda de fundos imobiliários, afiliados, consultorias, freelas. Cada um é uma perna a mais segurando a sua estrutura. E o mais incrível? Tudo isso pode começar pequeno, paralelo ao que você já faz. Não precisa largar tudo. Precisa começar. Um vídeo por semana, um post por dia, uma proposta de trabalho extra. Pouco a pouco, você vai montando um ecossistema financeiro que continua funcionando, mesmo que um pedaço dele falhe. E quem entende isso, começa a dormir mais tranquilo. Porque sabe que não está apostando tudo num único cavalo. Está construindo sua liberdade financeira com estratégia, com segurança, com inteligência. E se tem um investimento que fortalece todas essas pernas, é aquele que você faz em você mesmo. Você pode perder o emprego, o carro, o imóvel, mas ninguém pode tirar o que você aprende. E é por isso que o melhor ativo que você vai ter na vida é você mesmo. Quando você investe em conhecimento, habilidades e mentalidade, você aumenta sua capacidade de gerar valor em qualquer cenário. Um livro como Pai Rico, Pai Pobre, uma mentoria com alguém mais experiente, um curso sobre inteligência financeira, uma imersão sobre empreendedorismo digital, tudo isso pode valer mais que um MBA. E sabe o melhor? Custa menos do que muitos gastos inúteis que a gente faz sem pensar. O retorno de uma mente bem treinada não tem prazo de validade. Ele se multiplica. Se você quer ganhar mais, primeiro, precisa valer mais. E isso só acontece quando você se torna alguém que enxerga oportunidades onde ninguém mais vê. O investimento em si mesmo é o único que não sofre com crise, não depende do governo. E ainda te dá poder para ajudar os outros. Quando você cresce por dentro, o resultado aparece por fora. Mais clareza, mais ação, mais resultados. É isso que diferencia quem só sobrevive, de quem constrói algo grandioso. Mas no fim das contas, todo esse conhecimento só tem valor se você fizer algo com ele. E essa escolha é agora. Saber tudo isso e não fazer nada é como ter o mapa do tesouro e nunca sair do lugar. O conhecimento só vira riqueza quando vira ação. E agir não é largar tudo da noite para o dia. É começar com o que você tem, onde você está, da forma que pode. Pode ser economizar R$50 esse mês. Pode ser assistir um vídeo sobre investimentos. Pode ser ler um capítulo de um livro. Abrir uma conta numa corretora. Tirar um domingo para montar sua estratégia. O importante é não deixar essa motivação morrer. Porque todo dia que você adia é um dia a mais preso ao sistema. E ninguém vai fazer isso por você. Então a pergunta que fica é: o que você vai fazer com o que acabou de aprender? Vai só assistir mais um vídeo?
ou vai colocar a mão na massa e começar sua jornada rumo à independência financeira? A decisão está nas suas mãos. E o melhor momento para começar foi ontem. O segundo melhor é agora. Porque quem decide hoje, colhe o amanhã. E você já tem tudo o que precisa: a informação, o caminho e agora, a escolha. Agora que você entendeu por que enriquecer nunca foi tão simples, a decisão está nas suas mãos. Vai fechar esse vídeo e voltar à rotina? Ou vai usar esse conhecimento para transformar sua realidade? Porque a verdade é dura. Quem não age, acaba assistindo os outros conquistarem aquilo que também poderia ter sido seu. E se tem uma coisa que o tempo ensina, é que as oportunidades não esperam. A liberdade financeira não vai cair do céu. Ela começa com uma escolha. E essa escolha pode ser agora. Me diz aí nos comentários: qual dessas ideias mais mexeu com você? Qual atitude você vai tomar ainda hoje? Compartilha, porque quando você escreve, você se compromete. E claro, se esse vídeo te ajudou, se inscreve agora no canal. Ativa o sininho para continuar aprendendo com clareza, profundidade e leveza. A gente está só começando, e o próximo vídeo pode ser justamente o que vai te dar o passo que faltava para sair da estagnação e entrar de vez no caminho da independência financeira.